crianças? Tudo bom com vocês? Tudo. Alguém sabe me explicar aqui qual é o significado da palavra missão? Tarefa. Tarefa, o que mais? Dicionário dá várias outras palavras. Objetivo. Segundo o dicionário, missão é igual a encargo, tarefa, uma incumbência, uma posição que a pessoa ocupa, um cargo que ela ocupa, ela tem uma missão. E aí eu estava vendo isso aqui, eu lembrei de uma história que eu ouvi outro dia, um relato. Uma mãe chegou para o filho dela, que tinha uns 11 anos mais ou menos, assim da idade de vocês, né? E ela falou, olha, você pode fazer uma coisa para mim? É porque eu tenho que buscar seu irmão hoje no final da tarde na escola, mas eu vou chegar um pouquinho atrasada. Eu tô com medo dele ficar lá me esperando, ele chorar. Você pode trazer ele para casa para mim? É uma missão importante, hein? Aí, tá bom, mãe, pode deixar que eu vou pegar ele para você sim, pode ficar tranquila. Olha, tô confiando em você. Não, mãe, pode deixar. A escola era perto de casa, eu precisava pegar ônibus, nada disso, né, na outra esquina. E a mãe saiu, ela tinha um compromisso e ela só ficou com a receita de chegar atrasada um pouquinho depois, às vezes acontece, né? E aí ela deixou o filho com aquela missão. E aí quando chegou na hora de buscar o irmão, ele foi lá, indo para a escola, veio de caminho, encontrou com os colegas, e aí vamos jogar uma bolinha. Eles começaram a jogar uma bolinha ali rapidinho, dá tempo, né? Ele estava indo antes um pouquinho, daqui a pouco, tá começando a escurecer, vamos para casa, tchau, 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 todo mundo foi embora. E ele foi embora para casa. Quando cheguei em casa, mãe, ué, cadê seu irmão? Você esqueceu do seu irmão, mas eu te dei uma missão para você fazer algo para mim muito importante. Não posso confiar em você, não é? Ai, gente, aquela mãe ficou muito chateada mesmo, porque ela deu uma missão para aquele filho, um encargo, uma incumbência para ele fazer, e ele simplesmente esqueceu. E hoje eu quero falar sobre algo que aconteceu com algumas pessoas, escrito aqui na Bíblia. A gente já viu, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus usou cerca de 40 homens para escrever a sua palavra, não é? E não eram homens qualquer, não. Eram homens, assim, obedientes ao Senhor. Homens que amavam a Deus de todo o coração. E eles escreveram tudo que tem aqui na Bíblia. O Espírito Santo foi falando e eles foram escrevendo. E muito tempo depois, a Bíblia foi dividida em duas partes, que a gente já aprendeu, não é? O Antigo Testamento, que foi escrito lá na época de Abraão, né? Na época de Moisés, antes de Jesus nascer, e o Novo Testamento, que foi escrito depois que Jesus veio a esse mundo. E no Novo Testamento tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, conta uma história muito interessante no capítulo 22. Diz que certa vez Jesus estava em um lugar e tinham várias pessoas ali conversando com Jesus, e entre elas tinha ali uns homens que eram considerados doutores da lei. E eles eram assim considerados doutores da lei porque eles estudavam muito os livros do Antigo Testamento, sabe? Os Salmos, os livros proféticos, os livros do início como Gênesis, Êxodo. E eles sabiam de tudo, eram doutores naquele assunto. E eles achavam que eles eram os tais, que eles sabiam de tudo. E Jesus estava falando algumas coisas e eles estavam percebendo que Jesus estava falando com eles. E eles começaram a pensar, poxa vida, esse cara está pensando o quê? Está falando isso? Eu sou um doutor da lei, né? Está falando isso pra gente, só pode ser. O que eles não sabiam é que Jesus sabia de tudo, que Jesus, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Mas aqueles homens, na verdade, eles estavam assim porque eles tinham um coração cheio de soberba, de orgulho. E orgulho é um tipo de pecado, vocês sabiam? Quando a pessoa se sente, ela acha que ela é mais inteligente que todo mundo, que ela é mais especial, que ela é mais importante. Assim eram esses homens, eles tinham um coração cheio de orgulho, que é um pecado. E você sabia que eu e você também temos muitos pecados? Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos, falamos, que ofende a Deus, que desagrada a Deus.
Então a gente pode pensar aqui, quando você, por exemplo, diz que vai fazer uma coisa, né? Sua mãe confiou algo para você, algo muito importante, você diz que vai fazer, mas você, não é porque você se esqueceu, não, você simplesmente não quis fazer. Isso é pecado. Ou quando você está lá na escola e você pega aquela caneta que não é sua, ou você quebra alguma coisa e diz que foi alguém que fez no seu lugar, tudo isso é pecado. E o pecado desagrada a Deus. E, na verdade, nós não temos nem como resolver esse problema sozinhos. A gente não consegue hoje decidir não mais pecar. Porque o pecado ele está dentro do nosso coração desde quando nós nascemos. Já nascemos com essa vontade de pecar. É a natureza de pecado. E não existe nada que a gente possa fazer para resolver esse problema. Nada. O pecado tem como consequência nos afastar de Deus completamente, para sempre, porque Deus é santo, puro. Ele não se mistura com o pecado. Esse Deus que é criador de todas as coisas, esse Deus que criou todo o universo onde o nosso planeta está, que no nosso planeta criou todas as plantas, animais, que criou você. Deus criou você do jeitinho que você é. Deus, ele criou também um lugar maravilhoso, um lugar lá no céu, um lugar que a Bíblia diz que é mais que especial, que a gente não pode nem imaginar como vai ser esse lugar. Deus criou esse lugar perfeito, porque ele mesmo, que é santo, puro e perfeito, mora lá, vive lá. E ele não criou esse lugar apenas para que ele estivesse lá. Ele criou esse lugar para que eu e você um dia também possamos ir, no momento certo, na hora certa. Deus tem um lugar reservado para cada pessoa, mas existe algo que não entra lá no céu. Aliás, tem várias coisas, como tristeza, doenças, não entra no céu pecado. E nós estamos separados de Deus, como eu falei, por causa do pecado. Mas esse Deus que é criador de todas as coisas, esse Deus, ele nos ama. Ele nos ama com um amor tão grande, tão completo. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus por nós é eterno. Ele não tem fim. E Deus sabia que a gente não ia poder resolver esse problema. Então Deus, ele ofereceu algo que poderia se resolver o problema completamente. Na verdade, Deus ofereceu o seu próprio Filho. A Bíblia diz aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus que é oferecido a nós. E oferecido como? Através de Jesus, o seu perfeito Filho. Nós não podemos fazer nada para resolver o problema do pecado, e Deus sabia. Mas ele enviou Jesus, o seu perfeito Filho, que veio a esse mundo. Ele nasceu que nem você, cresceu, ficou adulto, nunca fez nada de errado, mas mesmo assim um dia colocaram Jesus numa cruz. E ali naquele lugar Jesus foi maltratado, humilhado, furaram seus pés, as suas mãos, o seu lado. Ele derramou todo o seu sangue. Mas sabe por que Jesus fez isso? Porque ele quis fazer. Ele se ofereceu para cumprir o plano maravilhoso de Deus, porque ele nos ama, como eu disse, com um amor eterno. Jesus, ele derramou todo o seu sangue ali, porque ele sabia que era a única maneira do nosso pecado ser perdoado e um dia nós podemos novamente nos ligarmos a Deus, não mais ficar separados. Mas Jesus, ele não ficou morto. Jesus, ele voltou a viver no terceiro dia, mostrando que ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o perfeito, poderoso Filho de Deus. Só ele poderia fazer algo por nós. Só ele poderia resolver o problema do pecado. E se não fosse Jesus, nós continuaríamos como aqueles homens orgulhosos, pessoas cheias de pecado, e não teríamos como resolver esse problema. E Jesus estava ali falando com aqueles homens, e de repente Jesus falou, olha, sabendo, né, que eles estavam pensando, Jesus olhou para eles e pensou, e falou, o reino dos céus é semelhante a um grande rei, um poderoso rei, que queria fazer uma festa de casamento para o seu filho.
poderoso rei que queria fazer uma festa de casamento para o filho. Imagina as bodas do filho dele. E ele chamou um dos seus empregados e disse para ele, e na verdade eram vários empregados, e disse para eles, olha, eu quero que vocês vão e convidem os meus amigos para a festa de casamento do meu filho. Vão lá e convidem os meus amigos. E foi dando lá a lista de convidados, talvez alguns parentes, amigos, só vizinhos, e eles foram lá para chamar esses convidados do rei. Esses servos eram representantes do rei que iam levar o convite de casamento. Quando você recebe um convite de casamento lá na sua casa, seu pai, a sua mãe, ninguém dá um convite para criança normalmente, né? Dá convite só para adulto. Mas você vai numa festa de casamento, não vai? Sim. Quando você é convidado para uma festa de casamento, isso quer dizer que essa pessoa está honrando você, está honrando a sua família, convidando você para ir nessa festa de casamento. Você é uma pessoa especial para aquela pessoa que está casando. Eu nem sei quem é Mariana e Gustavo, mas eu trouxe aqui para vocês verem um exemplo de um convite de casamento. Claro que naquela época o convite de casamento não deveria de ser assim, mas é só para mostrar para vocês que eles estavam levando um convite de casamento para aquelas pessoas que eram assim convidadas daquele rei poderoso. E à medida que eles iam chegando na casa lá dos convidados, um falou, olha, eu não posso ir, porque eu tenho meu rebanho novo, eu tenho que contar, eu tenho que ver se os meus pastores estão trabalhando direito, eu não posso ir, não, fala lá, me desculpa lá com ele, mas eu não vou poder ir nessa festa de casamento. Ah, tá bom. E foi lá para o outro, né? Olha, eu também não vou poder ir não, porque eu vendi umas propriedades, eu tenho que contar o dinheiro para ver se está tudo certo, né? Enfim, deu uma desculpa. E os servos ficaram assim preocupados e voltaram lá diante do rei e falaram, olha, os convidados, eles não, que o senhor mandou chamar, eles não querem vir, por isso foi explicando, né? E o rei ficou muito bravo, sabe? Muito bravo com o relatório que os seus servos deram. Aqueles servos eram pessoas que eram como representantes do rei, indo lá para fazer aquele convite, não é? Para fazer aquele convite àquelas pessoas ali que aquele rei considerava tanto. Assim somos eu e você. Você sabia que você que já recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, nós somos representantes do Senhor aonde nós estivermos, e nós temos uma missão que foi dada a nós pelo Senhor Jesus. Está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou repetir. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, qual é a nossa missão? Nós que já temos Jesus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Essa foi a missão que o nosso Senhor deixou para nós, que somos servos dele. Irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu sei que algumas vezes, quando a gente vai falar de Jesus com uma pessoa, a pessoa às vezes fica irritada, não é? Às vezes até um parente em casa fica chateado. Você já deve ter acontecido isso com você ou com alguém que você conhece. Eu já vi uma vez uma pessoa que falou, olha, se você ficar com esse negócio de Jesus, eu não vou te dar presente no Natal, hein? Às vezes um colega que você gosta muito fica rindo de você porque agora você tem Jesus na sua vida. Enfim, nem sempre é do jeito que a gente imagina, que vai dar tudo certinho. Mas Deus deseja que você cumpra a missão de falar sobre seu amor às pessoas. Deus deseja que você cumpra a tarefa de falar sobre Jesus, de falar sobre o amor de Deus revelado através de Jesus para as pessoas que você conhece e até para as pessoas que você não conhece. O versículo que nós lemos fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho para quem? Para toda criatura, para todas as pessoas. A gente poderia até falar esse versículo assim, ó, vão pelo mundo todo
e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Deus deseja que você cumpra a missão de falar sobre o seu amor às pessoas. O Senhor Jesus deixou essa missão para mim e para você. Assim como aquele rei deixou a missão para os seus servos de irem convidar para a festa de casamento. E ele ficou muito bravo, sabe? Muito bravo porque as pessoas não queriam atender o convite. E aconteceu uma coisa até pior. Os convidados eram vários, e os servos saíram para convidar. Teve lugares em onde os servos foram maltratados. E servo que morreu, bateram tanto no servo que o servo morreu. Olha que coisa terrível, gente. O rei, quando soube disso, o rei ficou muito bravo. Ficou muito bravo mesmo. E como ele era um rei poderoso, ele chamou o exército dele e mandou que o exército dele fosse lá no lugar onde as pessoas maltrataram os seus servos e até mataram os seus servos, e mandou que atacasse a cidade daqueles homens. O rei estava muito bravo mesmo. E o rei chamou os seus servos de novo. Venham cá. Olha, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pelas ruas, vão pelos atalhos, vão pelas encruzilhadas. Aonde vocês acharem pessoas, vocês vão trazer essas pessoas para a festa de casamento do meu filho. Vocês entenderam? Sim, imagine a preocupação deles. Bom, primeiro eles foram falar com pessoas que eram pessoas de dinheiro, né? E eles foram maltratados. E agora ele mandou buscar as pessoas que eram pobres, moradores de rua. E agora como é que vai ser isso? Mas aqueles servos, eles amavam o seu rei. Eles queriam honrar o seu rei de todas as maneiras. E por isso, mais uma vez, eles foram cumprir a missão que o seu rei tinha dado para eles. Assim também é comigo e com você, que já recebeu a Jesus, que nasceu na família de Deus. Nós temos a missão de falar às pessoas sobre o amor de Deus. E quando nós recebemos a Jesus, nós muitas vezes falamos que nós amamos a Jesus, não é assim? Nós amamos a Jesus de todo o nosso coração. E olha aquilo que João, capítulo 14, versículo 21, nos diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está dizendo aqui que não basta apenas você falar que ama Jesus. Você precisa obedecer a sua palavra. Você precisa obedecer às ordens que ele deixou na sua palavra. Então você que ama Jesus, que deseja agradar ao Senhor, você precisa fazer o que o Senhor deseja que você faça. E ele, Deus, deseja que você cumpra a missão de falar sobre o seu amor às pessoas, de falar sobre o seu amor, de como Jesus, ele desceu lá da sua glória, do lugar onde ele estava, para trazer vida eterna, porque ele nos ama. Deus deseja que você cumpra a missão que ele reservou para você, para mim, como servos do Senhor Jesus. Assim como aquele rei deu uma missão para aqueles homens. E eles saíram pelas ruas, pelos atalhos, e por onde eles iam, as pessoas ficavam perplexas. Nós, na casa do rei? Sim, na casa do rei. E eles foram chamando todas as pessoas que eles viam e foram levando. Mas e agora? Como eles vão participar daquela festa? Porque eles estavam maltrapilhos, alguns talvez com a roupa suja, não é? Como participar de uma festa no palácio do rei? Mas naquela época tinha um pequeno detalhe. Um rei poderoso, uma pessoa que fosse muito rica, quando convidava uma festa na sua casa, no seu palácio, ele se encarregava, ele fazia de maneira que tivesse certeza que seus convidados estariam dignamente vestidos. Então ele preparava roupas, sapatos, lugar para eles se arrumarem, e assim foi feito, crianças. As pessoas foram chegando para aquela festa e os seus servos foram mostrando o lugar, e eles entraram, se arrumaram, se prepararam, e estavam todos ali naquela festa maravilhosa, festejando o casamento do filho do rei. Todo mundo estava ali numa alegria sem tamanho.
comendo, bebendo, música tocando, e o rei passando ali, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo as pessoas, e o rei estava muito feliz. Até que, de repente, o rei parou e olhou e viu um homem lá no meio. E ele chegou perto daquele homem e falou: Você, por que você está vestido assim? Por que você não se preparou para a festa do meu filho? E a Bíblia diz que aquele homem não soube como responder. Ele não tinha se preparado, talvez ele não fez caso da orientação que os servos do rei deram, né? De ir para um determinado lugar e se preparar. E o que aconteceu é que ele foi expulso daquela festa. Ele não pôde participar daquela festa. Jesus, então, quando terminou de contar, virou para aqueles homens e falou assim: o que nós precisamos entender é que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos, poucos são aqueles que entendem como é o reino dos céus. Poucos são aqueles que querem ouvir o chamado e a orientação. E hoje o Senhor Jesus está falando para mim e para você que já recebemos a Ele como nosso Salvador, que nós precisamos ser como aqueles servos fiéis, né? Que receberam uma missão e eles foram lá e cumpriram aquela missão, aquela ordem que o seu rei, o seu Senhor havia lhes dado. Assim como eu e você também temos uma ordem do nosso Senhor para cumprir, não é? Como diz aqui no versículo que eu li, em Marcos, capítulo 15, versículo 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus deseja que você cumpra a missão, a tarefa de falar sobre o seu amor às pessoas. Mesmo que você encontre alguma dificuldade, você pode falar com o Senhor e pedir para que o Senhor te ajude nessa tarefa de falar do amor dele para as pessoas. O Senhor vai te ajudar e Ele vai te orientar. E por isso hoje eu quero dar um desafio para você. Você que já nasceu na família de Deus, que Jesus já mora no seu coração, eu quero fazer um desafio para você. E o desafio é o seguinte: eu vou dar para você um versículo que é um lembrete do versículo que nós citamos aqui de Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você vai colocar esse versículo em algum lugar lá da sua casa, para você lembrar daquele versículo. Mas eu vou dar uma tarefa para você que não é essa. Isso aqui é só um lembrete. A tarefa é, você essa semana vai convidar alguém para vir na igreja no próximo domingo. E o Senhor vai mostrar para você quem é essa pessoa. Você vai convidar. Você não vai precisar explicar muita coisa. Você só vai convidar essa pessoa para vir na igreja no próximo domingo. Você aceita esse desafio? Aceita essa tarefa? Sim. Muito bem. Mas você que está aqui hoje, que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você não vai conseguir executar essa tarefa sozinho. Você precisa de ajuda. Porque você ainda não conheceu o Senhor Jesus, o nosso poderoso Salvador. A Bíblia diz, aqui em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você que está aqui hoje, que reconhece que você é um pecador. E que não existe nada que você possa fazer para vencer o pecado sozinho. Você até tenta, mas você não consegue. Mas você crê que Jesus é o perfeito Filho de Deus e Ele é o Todo-Poderoso, aquele que é o único que tem poder para vencer pecados. Você crê que Jesus pode perdoar os seus pecados, então você pode receber a Jesus hoje, agora. Você deseja fazer isso? Se você deseja, você vai abaixar a sua cabeça e nós vamos orar. Mas ao final desse nosso encontro, você vai nos esperar na sala ao lado, que nós vamos conversar com você. Então abaixe a sua cabeça e nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que complete a sua obra na nossa vida. Senhor Jesus, nós entregamos diante de Ti tudo que foi falado aqui. E te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai,
nos ajude a cumprir essa missão, essa tarefa que o Senhor nos deixou, de falarmos do teu amor para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Pedimos a tua ajuda para isso, no nome de Jesus.